boa tarde a todos. Hoje, dia 8 de outubro de 2022, graças a Deus aqui, novamente reunido. Para fazer a nossa página de abertura de hoje, vamos convidar a nossa irmã Ariete. Ariete, por favor. Boa tarde, que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, retribuir o mal com o bem. Aprendeste que foi dito: amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudarias, que é o que vos fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? São Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que as dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está em São Mateus capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles a quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para conferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas capítulo 6, versículos 32 a 36. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Ariete. Vamos convidar agora a nossa irmã Itamara. Temos psicografia, Itamara? Por favor. Logo após a psicografia, por favor, emenda na nossa prece. Boa tarde, gente. Boa tarde. Graça e paz. Vamos agradecer mais. Tudo que temos que acrescentar aos olhos do Pai. Tudo que somos e agradecendo mais. Por mais dificuldades que estejamos vivendo, abrirá ao nosso redor luz, quando agradecemos. Em cada gratidão ao Senhor da vida, é como pedra retirada de nossas costas. Caminharemos mais leves e teremos mais momentos felizes. Irmã Cecília, graças a Deus. Mais uma tarde, Senhor, recebendo conhecimento, mas sobretudo esperança. Que a nossa fé seja fortalecida, Senhor. Que a gente possa sentir que nunca estamos sós. Não só os nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, mas sobretudo, Senhor, a Sua presença. Que a nossa fé seja grandiosamente fortalecida e que a gente consiga enxergar sempre a beleza da vida e a Sua misericórdia para cada um de nós. Abençoa os trabalhos desta tarde e muita paz e luz para todos nós, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Itamara.
Vamos agora para os nossos avisos. 63 anos do nosso cantinho. Uma noite eu tive um sonho, sonhei a nossa programação de estudo e trabalho. Com certeza ela vai merecer aí a nossa atenção. Terça-feira, 11 de outubro, nós teremos na prece Conversando com Miguel, nossa amiga Ana Maria, com o tema Preparativos. No Mensageiro 14, nós tivemos a evangelização meio-meio com a tia Cândida Maria e a Juliana, depois a turminha da limpeza. No Giló teremos nossa amiga Núbia, que não pôde comparecer, e teremos na prece Conversando com Miguel, nosso irmão Luiz Almeida, falando sobre vida social. Sua atenção, por favor. Redobramos os cuidados especiais de proteção contra a Covid e gripe. Ajude-nos. Mas, Luiz Júnior, tem muito lugar que já não está usando máscara. Nosso espaço físico é pequeno, nós precisamos ter essa atenção. E o nosso cantinho da saudade do dia de hoje vai para as nossas irmãs Luzia, Neuza, Núbia e nosso irmãozão Luiz Almeida. A vocês, amigos queridos, o nosso carinho e a nossa gratidão. Pedimos com carinho, desligue seu celular ou coloque no modo vibrar. Muito obrigado a todos. E agora, vamos convidar o nosso amigo, nosso irmão Luiz Almeida, para mais uma vez nos brindar com seu conhecimento. Luizão, você tem aí 30 minutos para desenvolver o seu trabalho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado a todos, a diretoria do Cantinho, mais uma vez pela oportunidade de conversarmos, Não é uma palestra, é um bate-papo, Hoje o assunto é vida social, Então a gente traz aí um olho no olho, para a gente poder bater aquele papo, fazer algumas reflexões sobre o tema de hoje, E a gente hoje está vendo aqui, bateu uma saudade muito grande, dos trabalhos que a gente faz juntos e tudo. Então, a gente vê os rostos amigos, queridos, de todo um trabalho voltado para o bem, para o próximo. Então, a gente tem aí um carinho muito grande pela casa e pelos trabalhos desenvolvidos. Então a gente vai falar sobre o livro Mensageiros. Para quem não conhece, é um livro que a gente está trabalhando, e a gente já está na sequência, agora no capítulo 28, intitulado Vida Social. Então, a gente acha que no plano espiritual não tem vida social, Tem, A gente precisa se relacionar com outras pessoas, não é só trabalho em si. Tem essa vida social. Então, André Luiz traz para a gente esse momento que tem nessa experiência que ele está tendo lá no Campo da Paz. O que acontece? André Luiz, que está em Nosso Lar, que a gente já estudou esse livro anteriormente, ele, como repórter do mundo espiritual, através de Chico Xavier, traz essas novidades para a gente. Então, André Luiz, junto com Vicente, são estagiários para aprenderem sobre o mundo espiritual e traz para a gente esses conhecimentos. Trouxe o Nosso Lar e agora os Mensageiros. Nos Mensageiros, o André Luiz foi conhecer o Ministério da Comunicação de Nosso Lar. E lá ele conheceu o Centro de Mensageiros. O Centro de Mensageiros, o que tinha? Eram todos aqueles mensageiros que traziam uma mensagem, que eram as cartas vivas, encarnadas. Quem são as cartas vivas encarnadas? As cartas do Mestre Jesus, São a todos aqueles cristãos, aqueles que propagam o bem, que trazem a boa nova dentro do seu coração. Então André, ele fez esse estágio junto com o Vicente, e o Aniceto era o coordenador deles nesse estágio em direção à crosta terrestre. E o Aniceto,
ele aproveitou essa oportunidade para um aprendizado maior de André Luiz e de Vicente. Ele direcionou não diretamente para a crosta, mas antes de eles saírem de nosso lar e chegarem na crosta, eles passaram por uma colônia que fica mais próxima da crosta terrestre, que se chama Campo da Paz. Então, nesta colônia, ela recebia, a gente sabe que quando foi escrito esse livro, Os Mensageiros, nós estávamos em torno da Segunda Guerra Mundial, em 1940, 1939, estávamos aí, e ele só foi publicado em 1943. Então, nós estávamos, né, envolto dessa Segunda Guerra Mundial, e muita turbulência, muitos espíritos desencarnavam ao mesmo tempo. E lá na Alemanha, na Europa, onde estava concentrado toda essa Segunda Guerra, não tinham capacidade o suficiente de absorver todos esses espíritos ao mesmo tempo, como eram a guerra. Então esses espíritos eram direcionados também aqui para o Brasil, né? Eles vinham para cá e eram acolhidos, como diz o livro, eram acolhidos por algumas colônias, né? E a gente sabe que o livro fala também para a gente que na crosta, próximo à crosta terrestre, porque o nosso lar ele está um pouco mais acima da crosta, né? Ao nível da crosta, ele vem dizendo que há colônias espirituais a cada 3 léguas, né? Eles falam em léguas ainda, mas uma légua significa em torno de 5 quilômetros. 3 léguas, em torno de 15 quilômetros quadrados uma da outra. Então, é uma colônia 15 quilômetros daqui, outra à direita, outra à esquerda. Então, eram colônias espalhadas. Então, o senhor Barcelar, né, que era de uma colônia, porque aquela colônia Campo da Paz, ela tinha como administrador o senhor Alfredo e também a senhora Ismália. Eles eram os coordenadores daquela colônia, que a gente já estudou quem era o caso de Alfredo, quem era Ismália, não é isso? A gente já, estou dando uma passagem para que a gente possa, né, relembrar o que estava acontecendo. Então, o senhor Barcelar, ele era o administrador de uma outra colônia e foi fazer uma visita social, né, lá a essa colônia, que lá eles se reuniam, falavam coisas em comuns, falavam coisas alegres, faziam teatro, né, ouviam uma boa música, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, essa vida social com pessoas afins, com trabalho desenvolvido no bem, então essa vida social é que acontece entre as colônias espirituais que acontecem no mundo espirituais, ali próximo da crosta. E ali certo, esse senhor Barcelar, ele chega numa carruagem com 2 cavalos grandes e brancos, que comporta uma família ali dentro daquela carruagem. Ele, um senhor bem calvo, mas com uma boa aparência, com um bom vigor físico, e também a sua esposa, também com seus cabelos grisalhos, mas também com uma boa aparência, e 2 jovens, bem jovenzinhas, que acompanhavam eles, filhas deles, lá no mundo espiritual. Chegando, eles são recebidos por Alfredo, que é o coordenador, muito alegre pela visita, né, por terem que compartilhar quando a gente recebe visita na nossa casa, aquela visita que nos fala muito bem ao coração, a gente fica muito contente, não fica? Então a gente quer servir da melhor forma possível, então a gente fica lisonjeado quando essa visita chega à nossa casa. E foi o que aconteceu com o senhor Barcelar, com a família Barcelar. E aí Alfredo, que é o coordenador do Campo da Paz, os recebe
E logo vem apresentar os dois estagiários que estão ali aprendendo, que é André Luiz e Vicente. E logo que ele apresenta, automaticamente o Alfredo não apresenta a eles Aniceto, né? E aí o André Luiz ficou assim, por que não apresentou Aniceto? Né? Porque você vai apresentando um ou outro e não apresentou. E automaticamente Aniceto leva a mão do senhor Barcelau e pergunta: e aí, meu amigo, como vai? Significa que eles já se conheciam, né? Aniceto, como um coordenador desse grupo de mensageiros, né, no nosso lar, sabia de todas essas colônias. Ele era um companheiro de trabalho espiritual voltado para o bem e levava também outros irmãos que estavam estagiando e aprendendo no plano espiritual a fazer os estágios também nessas colônias, né? Então, aquela colônia não era... O Aniceto não visitava só o Campo da Paz, visitava outras colônias também nessa proximidade. Por isso que não havia necessidade de uma apresentação de Aniceto, porque eles eram velhos conhecidos. E aí, Aniceto, nessa intimidade, o pergunta: senhor Bacelar, como correm os serviços na sua colônia? Para aprendizado, logicamente, de André e Vicente. Ele diz: nossa, meu amigo, corre tudo bem, sempre muito bem. Logicamente, as dificuldades são muito grandes, mas o amparo da espiritualidade é sempre muito bem-vinda, né? Porque a gente, quando a gente aprende, né? A gente, quando doa, quando a gente viu a mensagem hoje, né? A gente, quando é agradecido a Deus, quando temos a gratidão no nosso coração, abre portas, né? Para que possamos receber as bênçãos e as benesses de Deus. E aí, o senhor Bacelar diz para ele assim: Aniceto, é indispensável aprender a servir e passar. A gente conversando com o Luiz, que a gente viu, é necessário servir e passar. E a gente vai entender um pouquinho mais essa frase do senhor Bacelar um pouquinho mais à frente. E ele continua dizendo: o progresso humano, Aniceto, não é uma questão de dias, é uma questão de persistência, de acreditar no ser humano. Porque o senhor Bacelar, ele fazia a colônia dele era uma colônia de assistência àqueles irmãos já encarnados, né? Aqui, o Campo da Paz, eles recebiam os desencarnados. No caso do senhor Bacelar, a colônia dele era aqueles irmãos de assistência àqueles que já desencarnaram, já encarnaram como nós. Nós aqui estamos encarnados, mas o que assumimos as nossas responsabilidades no plano espiritual? Porque fizemos o planejamento. Olha, chegando lá, eu vou para o cantinho, eu vou fazer meu lado social. Muitas das vezes a gente vem aqui e esquece. A gente esquece dos nossos comprometimentos, das nossas, do que nós nos comprometemos para o nosso próprio bem. Não é para o bem do meu companheiro que está em casa, da minha companheira, não é para o bem do meu filho, é para o meu bem. Porque quando a gente está no avião, não é assim? Quando cai a máscara de oxigênio por alguma turbulência, né? Coloca primeiro em você, para depois você auxiliar o outro. Não é assim que acontece? A orientação não é assim? Então você precisa estar bem com você, para você poder auxiliar o próximo. Não é? Então, o senhor Bacelar continua, né?
E nós, como é que estamos? Planejamos hoje e queremos colher hoje também? Porque é muito assim, né? A gente conhece a doutrina espírita, a gente conhece o Evangelho, mas muitas das vezes, na casa da gente mesmo, tem pessoas que não aceitam, né? Eles têm, às vezes, um filho difícil, ou uma filha difícil, ou uma esposa difícil, ou um esposo difícil, ou uma cunhada, um irmão, um primo difícil. A gente vai lá e conversa com ele. Mas só que a gente planta a semente do bem no coração dele, mas quer colher imediatamente, sabe, Luiz? A gente quer que ele desperte na mesma hora que você falou e conversou com ele, direcionar para o bem, que mude o seu direcionamento. Mas só que o que o senhor Bacelar está dizendo é isso, que nós devemos indispensavelmente aprender a servir, a plantar e passar, porque não vai depender do germinar aquela planta do bem, não vai depender mais de você, vai depender daquele coração germinar, porque muitas das vezes a gente vai, pega uma semente de café, Luiz, e planta, e fica esperando para tomar o seu cafezinho, né? Você sabe quanto tempo leva uma planta de café para você começar a colher a primeira safra? 5 anos. Você planta hoje, só vai colher a primeira safra 5 anos depois. É uma paciência incrível. Isso com cultivo, tirando as ervas daninhas, fazendo a adubação correta, fazendo a irrigação correta. Ela vai dar a primeira safra naquele plantio 5 anos depois. E assim é o coração dos nossos irmãos que estão com dificuldades. A gente tem que plantar, a gente tem que, indispensavelmente aprender a servir, aprender a plantar e passar. Porque o tempo é que vai fazer com que aquela semente do bem desperte, aquela semente do bem floresça e dê frutos. E toda plantação boa, ela não é em vão. A gente tem um exemplo em casa com meus filhos, com meu filho, né? Que a gente orientava ele, chamava a atenção dele, brigava com ele, direcionava ele, mas ele não queria ouvir. Mas ele hoje diz pra gente: ficou na minha cabeça, ficou na minha mente. Tudo aquilo que você falou não foi em vão. Naquele momento eu não estava despertando, mas tudo que foi colocado, tudo que foi plantado no coração dele. Mas às vezes a gente só quer plantar com palavras, mas a gente esquece que às vezes a gente precisa plantar com atitudes. A gente precisa plantar com exemplos. A gente precisa plantar com o nosso coração, com um sorriso, com um abraço, com um acolhimento. E às vezes vale muito mais plantarmos com a nossa atitude do que com a palavra. É para a gente poder refletir. E às vezes a gente quer a mudança muito rápida nos outros, né? E na gente? Será que a gente está se esforçando para que a mudança seja mais rápida também no meu coração? Será o que eu falo eu não ouço primeiro? E é isso. O senhor Bacelar, né, como eu falei, que ele é responsável pela orientação, por plantar, para relembrar aqueles nossos irmãos encarnados através do sonho, através de alguma intuição, né? Porque ele diz que muitas promessas são feitas antes de encarnar. Mas quando chegamos aqui encarnados, esquecemos, não temos pouca ação. Temos
muito planejamento no plano espiritual. Sentamos, organizamos, planejamos, organizamos. É feito o planejamento dos nossos familiares, porque nos nossos familiares cada um é diferente do outro. Aí tem o esforço do plano espiritual para juntar eu, a minha esposa, o meu filho, a minha sogra, a minha mãe, o meu pai, a minha nora, os meus netos. Isso tudo está dentro de um contexto de recuperação fluídica e espiritual. Aí eu falo, vou deixar para a próxima encarnação, né? Tá muito difícil, vou jogar isso tudo pro alto. Quando haverá uma outra oportunidade de juntar todos? 200 anos? 300 anos? 400 anos? A gente não sabe. Qual vai ser a minha próxima oportunidade? Então, por que não fazermos agora a minha oportunidade, fazer o melhor agora, para fecharmos, né, essa fatura e seguirmos em frente? E aí o senhor Bacelar virou para ele e perguntou: vocês são médicos? Né? Ele percebeu pelo vocabulário. Eu disse: sim, somos médicos. Né? Porque a intenção de Aniceto era juntar as pessoas que tinham mais afinidade, pela afinidade profissional. Então, André Luiz e Vicente eram médicos aqui na Terra, antes de desencarnar. Então, eles encarnados eram médicos, desencarnaram, foram para o plano espiritual, e agora eles, para desenvolverem esse trabalho aqui de aprendizado do plano espiritual, né, o Aniceto, ele juntou as pessoas da mesma profissão para que tenha uma afinidade melhor. E aí o senhor Bacelar falou: olha, eu vou tentar dar alguns exemplos para o aprendizado de vocês dentro da profissão de vocês. Né? E ele falou: a prevenção é a melhor coisa que podemos fazer. Né? A prevenção contra as más influências, a prevenção contra o suicídio, a prevenção contra a malquerença, a prevenção contra a fofoca. Mas muitas das vezes ignoramos isso. E aí a gente cai na mesma armadilha, a gente cai nas mesmas situações que nos deixam o coração ferido. Porque toda bola que direcionamos para o nosso irmão, ela bate lá e reflete em nós. Se jogamos amor, recebemos amor. Se jogamos ódio, ressentimento, ingratidão, receberemos da mesma forma. E aí ele diz: muitos fogem dessa terapia, dessa orientação médica e espiritual, ao simples fato de terem melhorado na segunda assistência, porque nós procuramos a casa, às vezes, com uma dificuldade, seja ela espiritual ou material, não é verdade? A gente chega aqui, às vezes, obsidiado, pedimos proteção, e aí diz: meu irmão, você tem que se afastar do que você já vinha fazendo de negativo. Venha diretamente para o bem, venha para cá para ouvir uma palestra, venha para tomar os passos. E aí o tratamento começa. Com as 2 semanas que você vem, você tem aqui um tratamento por 8 semanas. Você vem 2, você melhorou, você volta de novo? Não volta. Só quando a tempestade volta a roncar. Só quando volta, Luiz. E aí eles fogem, né? E não gostam
da dor que orienta os pensamentos. E aí a gente pergunta, essa dor que a gente está passando, o que Jesus está querendo dizer para você? Porque a gente acha que a dor é só física. Mas o que Jesus está querendo falar com você nessa dificuldade que você está passando? Você já parou para pensar isso? Alguma coisa ele quer dizer para você. É algum resgate que você quer fazer? Algo que está dando errado para você, que não é para acontecer. Não é o momento. A minha esposa sempre fala isso. Não está acontecendo, que não era para ser. Porque se fosse mesmo, já tinha fluído tudo rápido e aconteceu. E aí, muitas das vezes a gente não quer tomar aquele remédio purgativo, aquele remédio amargo que deixa a gente com dificuldades, que faz com que a gente pense. A gente quer aquele xaropinho doce, sabe? Sem muito esforço. A gente quer alguma coisa que não me toma muito tempo. Uma laranja lima, né? Hã? Que é a laranja lima, né? Que é a laranja. E descascada, sabe, Zé Inácio? Eu quero laranja lima. Se possível, você pode espremer para mim, se eu quero só tomar o suquinho. É isso, ele não quer o trabalho nem de descascar. Né? E ele diz, a nossa tarefa é de semear os pensamentos novos no coração dos nossos irmãos encarnados e aguardar que eles despertem na hora que tiver que despertar. Essa é a serenidade do trabalho bem feito. Evangelização, né? A evangelização. E eu sou fruto dela. Com muito orgulho. E nós? E quanto ao nosso tempo de espiritualidade, né? O tempo que a espiritualidade está nos esperando, né? Quanto tempo que a espiritualidade está nos esperando a gente despertar? Ou você acha que veio de lá, já veio pleno e absoluto? Quanto tempo de dificuldades demos para esses nossos amigos espirituais? E eles agora, graças a Deus, o Luiz está lá no cantinho, sobre as guardas de Miguel Arcanjo. Graças a Deus. Né? Ainda despertou, falta muito, sabe, Zé Inácio? Falta muito ainda. Mas ele está se esforçando. Será que eu já despertei tudo que deveria ter despertado? Uma pergunta que a gente tem que se fazer. Será que eu despertei tudo que eu tinha que ter despertado? Eu acho que eu despertei. Mas de repente eu não despertei o que eu deveria ter despertado. E o tempo não espera. E será que esse tempo, o que foi plantado na gente, já despertou? Já brotou dentro de nós? Será que os ensinamentos de Jesus que foram plantados no nosso coração já conseguiu germinar? Para eu poder florir, para que eu possa dar frutos e eu multiplicar como um dia eu fui multiplicar por essa semente. E essa semente é constante, não é só no meu coração, é nas minhas atitudes, na minha intuição, o que é constante, é o trabalho da colônia do senhor Bacelar, da família Bacelar, é a orientação dos encarnados. Não, Luiz, não é por aqui. Luiz vai dormir. Luiz volta no mundo espiritual. Luiz, vamos aqui, ó. Luiz, ó, a gente tem planejado isso. Vamos alinhar, Luiz, está saindo um pouquinho. Volta, para a gente não perder essa encarnação. Porque a gente, muitas das vezes, vem com um saldo devedor, né? Nós não viemos no mundo espiritual com um saldo devedor, não encarnamos com um saldo devedor.
imperfeito que somos, a gente está com 5 mil reais no cheque especial do mundo espiritual. A gente vem aqui e trabalha para diminuir essa minha carga de débitos. Mas se a gente não vigiar, a gente volta com 15 de débito, de saldo devedor. Ao invés de 5, eu volto com 15 mil de negativo. Principalmente se for um trabalhador espírita. Orai e vigiai, que é o que temos que fazer. E aí ele diz, senhor Bacelar, nós temos que prestar assistência a quem acha que não precisa. Nós temos que prestar assistência principalmente para aqueles que acham que não precisam de assistência, que são aqueles ignorantes. Nós, encarnados, somos nós aqueles descansados. Hoje está chovendo. Não, mas hoje está muito calor para eu ir para o cantinho ou para fazer uma assistência. Ou desiste na primeira dificuldade, né? Você viu, eu fui lá no cantinho, mas eu pisei no cantinho quando o Luiz falou alguma coisa para mim que eu não gostei. O nosso milindre, né? Às vezes está muito alto, né? O meu propósito é com o Luiz ou é com Miguel Arcanjo e com Jesus? Porque a gente tem que fortalecer, porque às vezes o nosso milindre está muito alto. O nosso, a gente está andando de sapato alto, não quer tropeçar e nem nada. Os nossos irmãos também têm as dificuldades, como nós também. Luiz, Pois não, Zé Inácio? nós somos fabricantes de desculpa. Nós somos empresários especializados em desculpa. Especializado em desculpa. E aí a gente vem para a casa espírita ou vem para um campo de trabalho, mas muitas das vezes a gente chega cheio de ideias, muitas orientações que diz que é para fazer ali, que é para fazer aqui, né? Mas e a ação? Você só tem a ideia. Você está metendo a mão na massa? Você quer que seja feita do seu jeito, como você quer que seja feita. Mas você não está aqui para se prestar, para fazer o que tem que ser feito, da forma que os coordenadores organizaram. Se pedirem a sua opinião, ótimo. Mas se não, a gente tem mais é que executar, que seja voltado para o bem, lógico. E às vezes a gente também quer a remuneração imediata, né? O Deus do favor. Não, eu venho para o cantinho, eu venho para a casa espírita, eu venho para a minha religião, mas Deus tem que cuidar da minha família. Deus não pode deixar que eu perca o emprego, né? Eu estou indo lá para o cantinho. Deus não pode fazer com que a minha família passe necessidade. Eu não posso sofrer nenhum tipo de acidente, porque eu estou indo para o cantinho. É uma barganha. Então, o Deus do favor, ele tem que me servir e não eu a ele. Eu estou indo para lá, mas ele, em troca, tem que me servir. Será que tem que ser assim? Despertar, né? E com isso, perdemos tempo, né? Embriagados nesse supérfluo do mundo, né? A gente não tem tempo porque está cansado, porque está cuidando da família, porque está cuidando daqui, de lá. E se você desencarnar, Ariete falou, foi o Zé Inácio falou para mim. E se você desencarnar hoje, o mundo para? Ou outras pessoas vão fazer o que tem que ser feito por você? E aí
a gente se embriaga no supérfluo, se embriaga no que a traça corrói, no que a ferrugem destrói. E parece que a gente vive como se a morte terminasse tudo. A gente não parece que vive assim, parece que vamos vivendo, é tudo muito rápido, parece que quando chegar a morte ali termina tudo mesmo, a gente não está percebendo. Se nós somos reencarnacionistas, se sabemos que voltaremos para o plano espiritual e que retornaremos para o plano físico quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado. E aí perdemos grandes oportunidades de crescimento, de sanar os nossos débitos, né? São raros aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, disse Jesus. Então, se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque as oportunidades de trabalho, de aprendizado, e às vezes passam pela gente, e a gente, se não tiver o olho treinado, a gente não. Quando uma oportunidade entra pelo nosso ouvido, se você não tiver com o ouvido treinado, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, e você não pega aquela oportunidade de aprendizado. E qual o nosso pretexto para não trabalharmos para o bem? Qual é o nosso pretexto para não trabalharmos? Ele diz, será que é o cansaço? Hoje eu estou cansado, não vou. Amanhã eu estou um pouco indisposto, não dá para ir trabalhar. Será que... porque eu sou jovem, né? Hoje não dá, eu tenho que ir com meus amigos, eu tenho que curtir ali, eu tenho que curtir lá. Chegou, eu sou idoso, não dá para trabalhar, porque eu estou cansado aqui, estou com uma dor ali, não consigo respirar direito. Qual é o meu pretexto para não trabalhar no bem? Será que é o trabalho? Eu trabalho muito fora, não dá tempo. Tem um trabalho virtual, não tem? Na minha folga é minha folga, né? Como é que eu vou trabalhar na minha folga? A folga é para eu descansar. Então qual é o meu pretexto para trabalhar no bem? Né? E com isso o tempo passa e a desencarnação bate a porta. Sabemos que vamos desencarnar, estamos numa fila, mas não sabemos a nossa vez. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode só ser quando Deus permitir, mas quando será? Nós não sabemos. Então temos que fazer hoje melhor do que ontem, para que possamos seguir em frente na direção do Cristo. Porque quando desencarnarmos, e desencarnaremos um dia, nos encontraremos com um juiz implacável, não aquele com a roupa preta, com um chapéu e um machado na mão. Não, machado não. Um martelo de madeira na mão. Não é aquele atrás de um móvel. Não, eu digo esse juiz implacável que te conduz a cada segundo das nossas vidas, que é a nossa consciência. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade na tarde de hoje. Obrigado, Luiz. Tchau. Obrigada, Luiz.